Ó, a luz brilha, a palavra revela que quando as pedras de tropeço já não são necessárias, elas são removidas. Nós não precisamos removê-las, mudá-las ou empurrá-las. Elas serão removidas quando não forem mais necessárias. O que são pedras de tropeço? As dificuldades. Exatamente. Qualquer coisa que a gente estiver sentindo indignação interna nas nossas emoções, interpretando aquilo como dificuldade, como empecilho, é uma coisa necessária ainda ao meu despertar. E quando que aquele problema é resolvido? Quando eu deixo persistentemente de considerar aquilo um empecilho. De alguma forma aquilo vai resolver. É, porque a pessoa para de mandar sombra de volta para a situação. Né? A luz brilha, a palavra revela. Ou seja, a luz vai brilhar na onde? Na consciência. Quem vai revelar é a palavra. Ou a palavra que a pessoa está praticando, ou a palavra que vai surgir na mente. Tem aquela frasinha, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Puxa vida, né? Como? Por um lado é triste, né? Mas não é desesperador, porque finalmente, pelo menos, eu comecei a entender alguma coisa, né? Porque quanto tempo eu também... Isso não queria dizer nada para mim. Que palavra é essa que procede da boca do Senhor? É aquela que vem da voz silenciosa para insights em nossa mente. Quando a gente está na persistência da prática da palavra. Surgem outras frases particulares, né? Personalizadas. Vem na consciência da pessoa. Como surgiram essas para o Joel. Então a luz brilha, a palavra revela. Ou seja, veio isso para ele, essa frase. Que quando as pedras de tropeço já não são necessárias, elas são removidas. Porque as pedras de tropeço são interpretações da própria consciência do indivíduo. Ele cria aquela realidade por causa de acreditar no bem e no mal. Então, com os poderes da mente, só pensando positivo, ele cria um bem hoje para enfrentar um mal amanhã. Porque vai pegar ele de calça curta. Como diz lá, ó, a primeira frase lá do Sabedorias, vamos botar lá em cima. O gancho vem, então a gente vai e olha. Ó, a segunda frase do Sabedorias. Não, vamos pegar a primeira e a segunda, ler sem comentar, né? Já vale a pena. Comece a sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Isso é o quê? Isso é mecânica quântica. Para não colapsar mais aquilo, tem que apaziguar dentro da consciência do indivíduo. E como é que ele vai resolver aquela situação se ele não tiver com material na mente, se ele não tiver com o intelecto mais trabalhado? Ele vai ficar na raiva, na frustração e não vai conseguir ter bagagem intelectual para reinterpretar aquela situação. A segunda, nunca existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Então, o único jeito de reinterpretar, ou lixava o material do Deepak Chopra, que dá na mesma, porque ele fala lá da unicidade, ele fala até de graça, nesse livro das 7 leis espirituais. Engraçado, quando eu li essas 7 leis espirituais, eu li como autoajuda. Para você ver. Mesma coisa. Se eu tivesse lido esses 7 leis espirituais há 5 ou 6 anos atrás, não teria dito nada, muita coisa para mim também, não. Por isso que eu estava pensando em ler mais um livro de Deepak Chopra depois. Por isso que a pessoa não entendeu mecânica quântica ainda e não consegue entender isso aqui. Entenda a mecânica quântica. Lê o campo da Aline McTaggart, lê o universo autoconsciente, entenda o que é função de onda, colapso da função de onda e dupla fenda. Pode depois entender isso aqui. Agora, se ela já estiver entendendo isso aqui, maravilhoso, né? Aprofunda e continua, dá umas palhinhas na mecânica quântica. Vou voltar onde a gente estava. Que página que eu falei que era, só? Então, vou ler de novo. A luz brilha, a palavra revela que quando as pedras de tropeço já não são necessárias, elas são removidas. Nós não precisamos removê-las, mudá-las ou empurrá-las. Que é o que a gente fica tentando fazer, né? Elas serão removidas quando não forem mais necessárias. Porque a hora que aquilo não é mais
parte do conteúdo emocional da pessoa, aquilo é resolvido. É o soltar. Solta, que resolve. Obrigado, Pai, pelo amor. Ele deve ter sentido isso intensamente, dele veio essa frase para ele, porque é só sentindo amor, por praticar isso, que a gente consegue perceber essa energia fluida, gente. A hora que começa a entender esse assunto, começa a praticar no dia a dia com as pessoas, na rua, e vai, pratica, insiste, persiste, catarse, está com raiva, pratica, melhora um pouco. Daqui a pouco vai estar praticando e vai ver que logo depois que praticar, vai sentir um bem-estar, sente uma elevação na consciência, aquilo que é endorfina. O indivíduo fez o esforço para reinterpretar a situação, já libera endorfina. O indivíduo fez o esforço para reinterpretar a situação diante de qualquer problema, aplicando isso daqui, logo em seguida ele sente o bem-estar. Ele sentiu carência por causa de uma conta que ele não queria pagar, que ele queria pagar outra, ele vai e paga aquela, ele sente um bem-estar. Ele tem que entender que o suprimento espiritual é consciência e parar de sentir medo. A verdade como é entendida e descrita não é a verdade, exceto em Deus. Quando alcançamos a conscientização da vida em Deus, aí somos de fato divinos, espirituais e governados por Deus. Ou seja, o I, o self agindo, né? Aí o ego está a serviço do self, né? Então a verdade como é entendida e descrita não é a verdade, exceto em Deus. Então se a gente fica só entendendo de forma superficial a verdade, ou só na escrita, enquanto a gente não traz isso para as emoções, não é a verdade ainda. É isso que ele está explicando aqui. Então a hora que por persistência na meditação e na prática do entendimento disso aqui, na rotina, isso começa a vir para as emoções, aí a gente está confiando em Deus, está confiando no todo. Então uma pessoa falou para mim que... Não, vou deixar esse comentário para lá, porque ia ter que citar algumas coisas que não vem ao caso, né? Depois eu vou cortar esse trecho. Mas eu vou falar para vocês, depois eu corto. Já que eu posso cortar, já que eu tenho esse luxo, eu vou citar. Uma pessoa falou para mim que determinado palestrante de mecânica quântica que fala do todo o tempo todo que o cara é ateu. Não entendeu nada. Né? Só porque ele foi na USP e conversou com umas pessoas lá, né? E falando só de mecânica quântica, como? Não entenderam que ele fala do todo? Falou que ele é ateu. Como assim? O cara explica do todo o tempo todo, só fala do amor incondicional. Mas essa... Serve para falar Deus. Mas essa confusão aí aconteceu com várias pessoas, né? Assim, vários filósofos, vários né, cientistas, que eles falavam assim, de Deus, falavam de todos, só que eles não... Que nem o Einstein, né? Falavam que o Einstein era... Que isso? Se alguém entendeu que o Einstein era ateu, está completamente equivocado, né? O Roden fala no livro dele, do Einstein, é isso mesmo, exatamente. O cara acreditava tanto em Deus que ele foi o precursor da mecânica quântica, que agora está provando que Deus existe. Que ele fala que ele acreditava no Deus de Spinoza. Ele falava assim, eu acredito sim no Deus de Spinoza. Por favor, cite. O Deus de Spinoza é a alma da natureza. O Einstein acreditava no Deus de Spinoza, que achava que Deus era a alma da natureza. E quem é o campo unificado? Ele que manifesta tudo. Ele não acreditava nesse Deus de fé de fundo emocional. Ele se negava a acreditar nisso. Ele falava que a lua, ele não importa o que você pense sobre a lua sempre vai estar lá. Ele falava isso aí. O que ele queria entender, né? A mente de Deus. A mente era a perseguição da vida do Einstein, era entender a mente de Deus. O próprio Nietzsche mesmo, claro que ele acreditava em Deus, só que não naquele dogmático. Quem lê Nietzsche e não entender que o cara era um gênio, né? Quando Nietzsche critica Deus, ele está criticando esse Deus que o povão acredita. Ele está criticando, sim, a crença dogmática em cima. Exatamente. Muito obrigado, Heders. É porque eu já fiz tanto artigo do Nietzsche que eu até já... Para quem não sabe, o Hedderson é filósofo, professor, estudou Humberto Roden de virado avesso, tá na terapia, né? E o objetivo dele é divulgar os trabalhos do Humberto Roden. Cismado com isso desde criança também. Do nada, desde criança, começou a fazer posição de yoga, que ele nem sabia como é que fazia. Aí, eu sabia, minha mãe chagada não, você sabia por si só, ninguém te ensinou. Por intuição, exatamente isso. Aí na juventude já se aproximou. Fazia invertida. Você já fazia invertida? Nossa, invertida.
16 anos. E aí se aproximou do material do Humberto Roden, estudou, foi estudar filosofia depois de conhecer o material do Humberto Roden. Tanto do que no dia que ele chegou na terapia, que é a primeira vez, eu posso falar isso, porque não tem problema, ele sabe. Eu falei, bom, meu amigo, se você estuda em Humberto Roden, o que eu posso fazer por você? Né? Tipo assim, no que você quer que eu te ajude? Mas tá aí, tá estudando, tá aprofundando. Então a verdade como é entendida e descrita não é a verdade, exceto em Deus. Então a verdade em Deus é a verdade sentida nas emoções. Quando alcançamos a conscientização da vida em Deus, aí somos de fato divinos, espirituais, governados por Deus. Quando a pessoa vive pela graça, é que ela vive a palavra. Então, não, esse ser humano pode ser divino e espiritual, é viajando na maionese. Então a gente não pode ser divino, a gente não é divino. O Jesus era ser humano tanto quanto a gente. Ele atingiu a divindade porque ele entendeu o assunto. É por isso que ele saiu explicando para o povo. Do povo muita gente entendeu, não foi a massa, é lógico. Mas os pescadores, os que viraram discípulos, os ignorantes. E ele os transformou em curadores que depois tiveram seus filhos e netos com a mesma prática por 300 anos. Até que deram jeito de exterminar essa galera aí para dar uma contida na situação. Foi no concílio de Constantinopla, que eles sumiram com esse pessoal. A verdade espiritual não é válida para o que é humano, mas para o espírito e para o seu universo. O estado humano é como uma hipnose, e só quando esta ilusão se desfaz é que temos a vida em Deus. Cara, abrindo a boca lá. Catarse. É só chegar aqui. Eu tava assim, já? Terça-feira eu tava assim, mas é só chegar. A verdade espiritual não é válida para o que é o humano. Por quê? Porque o humano vai estar metido sempre na crença no bem e no mal. Ele vai dizer que coloca Deus em primeiro lugar, mas ele acredita no sofrimento, ele sofre, ele critica, ele julga. Ele sente muito medo, ele sente insegurança o tempo todo. Aí a pessoa pode falar que não, vamos analisar a vida afetiva da pessoa? A pessoa pode falar que não, vamos analisar a vida financeira da pessoa? O que é que está manifestando ali? A verdade espiritual não é válida para o que é humano. Não significa que a verdade espiritual é válida só para depois que morre. A verdade espiritual é válida para aquele que vive esta vida como a vida espiritual. Ele entende a lei espiritual. Mas para o espírito e para seu universo, o estado humano é como uma hipnose. E só quando esta ilusão se desfaz é que temos a vida em Deus. O estado humano é uma hipnose coletiva. De crença em doenças, de crença no bem e no mal, de crença na corrupção. E essas coisas existem, mas as pessoas são abaladas demais por causa dessas situações, porque não aprofundam o assunto onipresença, onipotência. Onipotência é um poder só, não interessa se o mundo está caindo. Para mim, eu vou entender esse assunto.